Você já acordou com aquela sensação incômoda e gélida de que você não estava sozinho? Não me refiro a um ladrão ou a um parente no corredor. Falo daquela presença invisível, aquele peso opressivo que se manifesta no escuro do seu quarto, que altera a densidade do ar e força você a prender a respiração, esperando que, se você permanecer imóvel o suficiente, o que quer que esteja ali se desinteresse e vá embora. É um instinto primitivo, uma pequena voz que sussurra em seu cérebro reptiliano. Não olhe, não respire. Nós passamos a vida ignorando essas pequenas anomalias sensoriais. As explicamos com estresse, sono ou a digestão pesada da noite anterior. Mas e se essa sensação não fosse sua? E se fosse um chamado, um convite silencioso, mas irresistível, vindo de algo muito maior e muito mais antigo do que a arquitetura frágil da sua casa ou a tranquilidade forçada da sua rua? Essa é a fundação de nossa história, e ela começa em 1941, no litoral do Espírito Santo. Para entender o que aconteceu naquele ano, você precisa primeiro entender o peso do silêncio naqueles tempos. O mundo estava em chamas. Embora o Brasil ainda não estivesse formalmente imerso no conflito global, a sombra da guerra já pairava sobre a costa. Submarinos, que nunca tinham sido mais do que desenhos em livros didáticos, tornaram-se fantasmas cinzentos e letais, patrulhando as águas escuras que banhavam as pequenas vilas capixabas. Havia medo, sim, mas havia algo mais profundo. Absoluta convicção de que você estava sozinho, totalmente isolado, e em uma vila costeira qualquer, vamos chamá-la de Ponto Frio, o objeto mais importante, o guardião silencioso de todos, era o farol. Uma torre imponente de ferro e alvenaria, erguida para desafiar a escuridão absoluta do mar e garantir que os poucos navios, civis ou militares, encontrassem seu caminho e evitassem os recifes traidores que pareciam ter fome de madeira e aço. O farol não era apenas uma estrutura, era a metáfora da segurança, a batida rítmica da ordem em um mundo de caos. E ele funcionava, sempre. Com a precisão de um relógio suíço, mesmo que fosse mantido por um velho ranzinza e um aprendiz assustado, a luz se acendia pontualmente, girando, varrendo a escuridão em pulsos longos de esperança. Se você era um pescador ou uma mãe que esperava seu filho voltar da pesca da madrugada, você regulava sua vida pelo giro daquele feixe luminoso. Mas, em 1941, mais especificamente na noite de 23 de outubro, o farol apagou. Não foi um apagão simples, não foi o interruptor de uma lâmpada comum que falhou e deixou a sala na penumbra. O farol, naquela noite, recusou-se a acender. O guarda do farol, um sujeito chamado Eurico, um homem que cheirava a querosene rançoso e salitre, jurou à posteridade que a máquina estava perfeita. Ele inspecionou o gerador, os cabos de cobre, o sistema de lentes de Fresnel. Tudo estava impecável. O combustível estava lá pulsando. Mas a luz, a alma da torre, simplesmente não se manifestava. Era como se a torre tivesse decidido, por conta própria, que sua tarefa de iluminação estava concluída, ou talvez que não valia mais a pena. O medo inicial dos moradores foi prático. A escuridão total significava desastre. Navios encalhados, pescadores perdidos. Naquela noite, a escuridão da guerra uniu-se à escuridão natural, formando uma manta de negrume que sugava qualquer som ou forma. O oceano, sem o brilho do farol para humanizá-lo, voltou a ser o vasto e incompreensível abismo que sempre fora, repleto de dentes. As primeiras 48 horas foram dedicadas à tentativa febril de acender o farol. Vieram técnicos da capital, trouxeram peças de reposição, tentaram a elétrica e tentaram a força bruta, mas o resultado era sempre o mesmo. Nada. A lâmpada permanecia fria, inerte e, gradualmente, conforme o tempo passava, a ansiedade prática deu lugar a uma angústia diferente,
mais lenta e corrosiva. É aqui que a história sai dos trilhos da manutenção e entra no terreno movediço do que é proibido. Poucos dias depois do apagão, quando a vila já havia se acostumado com a negrura noturna e quando os pescadores já utilizavam velas e lanternas improvisadas para tatear o caminho para casa, a primeira anomalia surgiu. Não era visual, mas auditiva, e pior, não era uma frequência que o ouvido humano pudesse captar completamente. Foi o velho Silveira, um pescador com mãos calejadas e olhos azuis, esbranquiçados, de quem passou a vida olhando o horizonte, quem descreveu primeiro. Silveira estava deitado em sua rede, tentando dormir, mas o silêncio sem a luz do farol era pesado demais. Ele descreveu uma pulsação. Não era o mar. Ele conhecia o mar, o som das ondas se quebrando, o resfolegar da ressaca. Este era um som mais interno, ele disse. Uma vibração que parecia vir não do ar, mas do próprio chão, subindo pela fundação de sua casa e ressoando em seus ossos. Tum! Pausa longa. Tum! Outra pausa. Ele a comparou a um coração gigante, batendo devagar, lá no fundo do oceano, ou talvez dentro da própria torre de pedra. No começo, os vizinhos riram. Silveira estava velho, bêbado de cachaça barata, talvez. Mas na noite seguinte, o João, o padeiro, que morava a 3 ruas de distância da costa, também ouviu. E depois, a dona Aurora, a costureira viúva. O som era sutil, inegavelmente, mas uma vez que você o notava, ele se tornava o centro gravitacional da sua noite. A pulsação, ou o chamado, como alguns começaram a chamá-lo em sussurros, tinha o ritmo exato que o farol usava para emitir sua luz quando estava funcionando. Se a luz demorava 5 segundos entre um feixe e outro, o som vinha com a mesma cadência. 5 segundos de silêncio opressor, seguidos por aquele tum grave, baixo, que parecia massagear o tímpano de dentro para fora. Pense nisso. Você está no seu quarto, na escuridão absoluta, e a única coisa que você pode ouvir é a batida rítmica de uma luz que não está lá. É a memória do farol. É a promessa de orientação manifestada como uma pressão sonora. Isso é desconforto, você entende? É a quebra da física. É o som se separando de sua fonte. Uma máquina pode quebrar, uma lâmpada pode queimar. Mas a função da máquina, o seu propósito existencial, persistir na forma de vibração, isso é outra coisa. Isso é sobrenatural. É uma persistência que desafia a razão. E conforme as semanas de novembro avançavam e a luz do farol permanecia morta, o chamado se intensificava. Ele não ficava mais alto no sentido tradicional, mas ficava mais insistente, mais presente. Ele começou a intervir nos sonhos dos moradores. As crianças, que antes dormiam profundamente, acordavam chorando no meio da noite, apontando para o teto ou para o armário, dizendo que o farol estava falando com elas, mesmo apagado. A tensão psicológica na vila de Ponto Frio atingiu um ponto de saturação. As pessoas pararam de conversar sobre a guerra e começaram a falar sobre o farol vazio. Ninguém mais saía à noite, não por medo de bandidos ou invasores, mas por medo da própria escuridão, que parecia agora estar respirando em sincronia com aquela pulsação estranha. E aqui eu te convido a ficar, a permanecer na escuridão conosco. Se você tem a tendência a fechar os olhos quando a tensão aperta, te digo, não faça isso. Essa história não é sobre o que você vê, mas sobre o que você sente e o que você ouve quando não deveria haver som algum. Há um pacto silencioso que você faz ao ligar esse vídeo, o pacto de encarar o que estava oculto. O efeito mais perturbador do farol que chamava, mesmo apagado, era a desorientação total que ele causava. O farol, quando aceso, dizia: "Este é o caminho, você está seguro, eu sou o limite entre a terra e o abismo." Agora, a pulsação sem luz estava dizendo algo completamente diferente.
Ela parecia estar chamando não os navios para a segurança do porto, mas os próprios moradores para fora de suas casas, em direção à água. Os relatos começaram a se acumular, lentamente, como areia molhada. Primeiro foi o Elias, o carpinteiro que foi encontrado de manhã sentado na areia a poucos metros da maré, completamente molhado e tremendo, sem se lembrar como tinha chegado lá. Ele só conseguia repetir: eu segui o ritmo, eu segui o ritmo. Depois foi a vez da jovem Maria, que caminhava sonâmbula. Sua mãe a encontrou descendo as escadas da casa, vestida com sua camisola, com os olhos fixos e vazios, indo diretamente para a porta que dava para a rua. Ela não estava fugindo de algo, ela estava sendo atraída por algo. Quando a mãe a segurou, Maria lutou com uma força inesperada, murmurando baixinho que precisava chegar perto da voz. A voz, o chamado, essa batida fantasmal que imitava a luz, estava causando uma migração involuntária de sono. As pessoas não estavam mais seguras nem em suas próprias camas. Seus corpos, traídos pela mente, respondiam ao ritmo do farol, caminhando em direção à costa, em direção à torre silenciosa, em direção ao mar. Eurico, o guarda do farol, barricou-se. Ele subiu os 160 degraus até o topo da estrutura, onde a luz deveria estar, e tentou ouvir. Ele esperava o ruído de um fantasma ou de um defeito mecânico, mas tudo o que ele encontrou foi o silêncio denso e o cheiro metálico de ferrugem. Ele jurou que mesmo lá em cima ele não ouvia o tum. Ele sentia. Sentia a vibração entrando por seus pés e subindo sua espinha, induzindo uma necessidade urgente de quebrar o vidro das janelas e gritar um aviso que ele não sabia qual era. A torre, antes um símbolo de clareza, havia se transformado em um amplificador de pânico. Sua presença física era um lembrete constante de que o que estava acontecendo era real e estava centralizado naquele ponto. O farol estava apagado, mas ele não estava inoperante. Ele estava operando em uma frequência diferente, uma que se comunicava diretamente com a parte mais vulnerável e não racional da mente humana. Se o farol aceso falava à vista, dizendo, venha para cá, o farol apagado falava ao instinto, dizendo, saia daqui, venha para mim. E a grande e aterrorizante questão que pairava sobre os moradores de Ponto Frio era o que o farol faria com eles quando finalmente chegassem à sua base fria, no meio da noite? O que ele exigia em troca daquela pulsação que lhes roubava o sono e a sanidade? A escuridão de 1941 era física, mas a escuridão que o farol estava criando era interna, psicológica. Era o colapso da distinção entre realidade e delírio, entre a orientação e o abismo. E essa é apenas a fundação. Se você sente esse peso agora, se você consegue ouvir a pulsação em sua mente, fique. Pois o pior ainda está por vir. E a maneira como o farol finalmente se comunica, na parte 2, vai fazer você duvidar de tudo o que você pensa saber sobre a natureza da luz e da sombra. E quando a próxima parte começar, se você estiver sozinho, talvez seja melhor não estar. Talvez você precise de alguém por perto. Por agora, escute o silêncio de onde você está. E me diga, você ainda consegue distinguir o som do seu próprio coração? Ou você já está ouvindo o ritmo daquela torre abandonada no Espírito Santo, 1941? Não olhe para a janela. Você já se pegou no meio da noite, no silêncio que só o abandono proporciona, ouvindo algo que sabe que não devia estar lá? Não um barulho alto, não um grito, mas algo muito mais sutil. Um resíduo, um eco que não pertence à sua memória, mas que insiste em se manifestar no seu ouvido interno, como se o seu próprio crânio fosse o sino de uma igreja submersa. É sobre essa frequência que a história do Espírito Santo, em 1941, começa a se tornar verdadeiramente opressiva. Naquela costa desolada, onde a umidade e o sal corroíam não apenas o metal, mas também a paciência e a esperança, os homens que se aproximavam do farol,
agora conhecido como o apagado, não enfrentavam apenas o mistério de uma estrutura silenciosa. Eles enfrentavam a insistência da própria escuridão. O farol não estava apenas inoperante. Ele estava reivindicando o espaço, transformando a ausência de luz em uma presença ativa, densa. Os primeiros a investigar, um grupo de 3 engenheiros navais e um funcionário da Marinha, homens calejados, acostumados com a lógica fria da engenharia e a imprevisibilidade do mar, voltaram mudados. Eles haviam feito a inspeção padrão. Checaram o mecanismo, confirmaram que as lentes de Fresnel estavam intactas, mas empoeiradas. O tanque de combustível estava vazio, a fiação cortada em pontos cruciais. Fisicamente, o farol estava morto, mas o chamado, o que eles haviam ouvido, era inegável. O engenheiro-chefe, um sujeito chamado Costa, era famoso por sua teimosia racional. Ele jurava que o som era um fenômeno acústico de ressonância da torre, talvez causado pelo vento forte batendo contra a estrutura oca. Mas quando questionado sobre a natureza exata desse som, sua descrição variava de maneira perturbadora. Primeiro, era um zumbido grave, como se a terra estivesse respirando muito perto. Depois, era um lamento prolongado, melancólico, que parecia feito de vozes despidas de identidade. Por fim, ele sussurrou para um dos seus assistentes que parecia o som de algo esperando. Você consegue sentir o frio daquelas noites? A solidão? É crucial que você se sinta ali, porque o farol operava nessa margem tênue entre o que é visto e o que é sentido. O farol, mesmo apagado, projetava uma sombra psicológica. Ele havia absorvido tanta luz ao longo dos anos, tanta vigilância forçada sobre a vastidão negra do Atlântico, que a sua parada súbita não resultou em um vácuo, mas sim na liberação de uma energia contida, uma espécie de memória espectral do propósito. E essa memória era o que chamava. Não era um chamado de resgate, era um convite para o esquecimento. Os pescadores locais, que há gerações navegavam pela costa, foram os primeiros a manifestar o medo real. Eles não se importavam com a física. Eles se importavam com a bússola que começava a girar sem sentido quando se aproximavam demais daquele ponto da costa. Eles se importavam com o sabor da água, que parecia mais salgada, mais grossa, e com a maneira como os peixes paravam de morder a isca perto do farol. Como se a vida marinha entendesse a proibição daquele lugar melhor do que os homens. O mais assustador, e isso é o ponto central da nossa jornada nesta parte, é que o chamado do farol começou a se manifestar dentro das pessoas, e não apenas vindo da estrutura de pedra e cimento. O som, o lamento grave de Costa, começou a aparecer para os homens que haviam se exposto à torre por tempo demais, mesmo quando estavam a quilômetros de distância no calor opressivo de suas casas. Imagine que você está sentado, tomando um café na varanda e, de repente, no meio da conversa com um vizinho, você ouve aquele ruído sutil. O vrum, baixo e contínuo, como o motor de um gerador que nunca desliga. Você pisca, olha ao redor. O vizinho não ouve nada. Você pergunta, hesitante. Ele nega, talvez rindo do seu nervosismo, mas o som está lá, persistente, vibrando na parte de trás dos seus olhos. Esse era o estágio 2 do farol apagado, a contaminação. O farol não precisava mais ligar a luz para exercer sua função de guia. Ele estava usando a escuridão que permeava a mente dos homens. A escuridão, veja bem, não é apenas ausência de fótons, é a ausência de certeza, de conforto, de limites claros. Os engenheiros começaram a sofrer de insônia crônica, não a insônia nervosa de preocupação financeira, mas aquela opressiva, onde você se deita e sente que não está deitado sozinho. Eles descreviam o ato de dormir como entrar em uma sala escura, onde eles sabiam que havia algo respirando, mas que não podiam identificar a localização exata. E durante essas noites, em claro,
O chamado se intensificava, transformando-se de um zumbido em uma repetição cadenciada, como o tic-tac de um relógio gigantesco que, de alguma forma, estava medindo o tempo de uma eternidade que não era a nossa. Aqui eu preciso que você se concentre. Se você está sozinho, e eu espero que esteja prestando atenção em cada palavra, se você já sentiu a pele arrepiar sem um motivo aparente, fique comigo até o fim. Isso não é apenas uma história, é um estudo sobre como a realidade pode ser substituída por uma sugestão insistente. Se essa história toca em algo que você já experimentou, alguma noite em que o silêncio parecia falar, considere inscrever-se para não perder a conclusão e o que ela revela. É um pacto silencioso, uma forma de garantir que você não estará sozinho se o som começar a aparecer para você também. O caso de Mário, um dos assistentes de engenharia, é especialmente revelador do horror psicológico que se instalava. Mário era um homem de família, metódico e prático. Depois de 4 dias trabalhando na base do farol, tentando inutilmente religar o sistema, ele voltou para casa e se trancou no escritório. Ele não falava sobre o farol, mas sobre a cor do céu. Ele dizia que o céu havia mudado, que a opacidade do azul, mesmo durante o dia, era apenas uma farsa, uma fina camada sobre um negrume muito mais antigo e profundo. Mário começou a desenhar. Ele enchia cadernos com círculos concêntricos, não círculos perfeitos, mas espirais tremidas que se repetiam infinitamente, começando no centro da página e se expandindo para fora, sem nunca encontrar a borda. Quando questionado sobre o que era aquilo, ele respondia com a voz rouca, quase apologética. É o feixe. É como ele se propaga agora que não precisa de luz. O farol, apagado, estava transmitindo não luz, mas intenção. E a intenção, na visão perturbadora de Mário, era de que as pessoas perdessem a referência. Pense nisso. O farol existe para fixar um ponto, para dar certeza no caos oceânico. Quando ele para de emitir luz, mas continua a emitir propósito, ele inverte sua função. Ele se torna um ponto de desorientação. Ele ensina que mesmo onde deveria haver segurança e clareza, a lógica da terra firme, a engenharia, pode haver uma fonte de dúvida e terror. A situação escalou quando os homens passaram a não confiar mais nas suas próprias sombras. A luz da lanterna, quando apontada para o farol à noite, não era absorvida. Parecia ser engolida pela estrutura, desaparecendo prematuramente. E o chamado, para quem o ouvia internamente, transformava-se em uma sensação física de afogamento. O que os engenheiros e os pescadores estavam experimentando era o som da não-luz, o som da entropia, da corrosão do sentido. E isso era perigoso porque atacava a fundação da vida costeira. A confiança de que o mar, por mais cruel que fosse, era mapeável. O farol apagado provava que havia algo na costa de 1941 que não podia ser mapeado. Os relatórios oficiais da Marinha, que existem em arquivos empoeirados, tentaram explicar o fenômeno como fadiga mental induzida por isolamento e estresse hídrico. Mas como explicar a sincronia dos relatos? Como explicar que pessoas que não se conheciam, em diferentes vilarejos ao longo da costa capixaba, começaram a relatar a mesma coisa, a sensação de que o farol estava girando em suas cabeças, mesmo quando viam a torre imóvel, muda, contra o céu estrelado? A paranoia se instalou. Os moradores começaram a evitar olhar diretamente para a direção do farol. Eles construíram barreiras de madeira e pedra, como se pudessem isolar visualmente a ameaça. Mas se a ameaça já estava dentro deles, o que adiantava? O som era a chave para a nova realidade do farol. Ele era intermitente, seguindo uma cadência que os técnicos confirmaram que deveria ser a rotação do antigo mecanismo, mas em um tempo absurdamente acelerado. O som vinha, parava por um instante que parecia a eternidade e voltava,
numa repetição viciosa. E aqui está o detalhe que levou Mário à beira do colapso. Ele percebeu que o som que ouvia não era emitido pelo farol para fora, mas sim aspirado por ele. O farol, com sua luz apagada, estava agindo como um gigantesco aspirador de silêncio, de atenção. O som que os homens ouviam era, na verdade, a sua própria sanidade sendo drenada, o ruído residual de suas mentes se esvaziando. Mário tentou explicar isso para o engenheiro Costa em uma noite, à luz fraca de uma lamparina. Ele desenhou a espiral e disse: "O feixe não ilumina mais o mar, ele ilumina a nossa escuridão. E a nossa escuridão está sendo chamada para se juntar à dele." Essa ideia da junção da escuridão pessoal com a escuridão do farol era a essência do terror que se espalhava. Se o farol era o ápice da vigilância, sua falha significava que o que quer que estivesse espreitando nas águas profundas do Atlântico, aquilo que a luz mantinha afastado, agora tinha uma linha direta de comunicação, não com o farol, mas com as almas que o farol assombrava. O engenheiro Costa, ao ouvir Mário, fez o que qualquer homem prático faria em 1941. Ele tentou reprimir a loucura. Ele ordenou que Mário fosse afastado da costa e mandado de volta para Vitória, sob o pretexto de exaustão. Mas ao assinar os papéis de afastamento de Mário, Costa percebeu um detalhe perturbador. Ele havia assinado o documento com sua própria letra, mas havia desenhado, quase involuntariamente no canto inferior do papel, um pequeno e discreto círculo concêntrico, a espiral de Mário. A contaminação era completa. O farol estava lentamente transformando o senso comum daquela costa em algo permeável, em algo aberto a influências antigas, marinhas e profundamente insuportáveis. Não havia monstros físicos, nem fantasmas de lençóis brancos. Havia apenas a ausência de conforto, a ausência de certeza e a presença insistente de um chamado que dizia: "Olhe para a escuridão, ela é sua casa." A tensão aumentava não pela violência, mas pela inevitabilidade. Como lutar contra um chamado que só você pode ouvir? Como provar que a sua realidade está sendo reescrita por uma torre de cimento que, objetivamente, está morta? Os homens que ficaram começaram a sentir a atração física, o desejo irracional de retornar à base do farol, não para consertá-lo, mas para escutá-lo melhor. Era como um vício lento na própria miséria. Eles se sentavam nas dunas, observando o perfil mudo da estrutura, e esperavam o som. Eles precisavam do som para saber que não estavam enlouquecendo, mesmo que o som fosse a prova exata de que a insanidade havia se instalado. Se você já sentiu algo assim, essa necessidade de testemunhar o que te destrói, de procurar a fonte da sua própria angústia, então você sabe o que esses homens sentiam. É a atração do abismo, o convite para a queda disfarçado de quietude. O farol não emitia mais luz. Ele emitia saudade. Saudade de algo que nunca existiu, de um conforto que a vastidão daquele oceano nunca permitiria. E essa saudade, quando amplificada pela altura da torre, era o que ecoava nas mentes fatigadas dos que restavam. Chegamos ao ponto onde a linha entre a realidade externa e o pesadelo interno está quase apagada. O farol apagado havia cumprido sua segunda fase de operação. Ele havia infectado a razão. A terceira fase estava prestes a começar, e ela envolveria um sacrifício. Não um sacrifício ritualístico, mas a entrega silenciosa, quase voluntária, da última esperança de que alguém viria e reacenderia a luz. É o momento de saber se você, que ouve isso agora, também sentiu esse som vibrar. Se você sentiu que o silêncio da sua casa se tornou pesado, que o ar está muito denso, escreva nos comentários uma única palavra: "Eu ouvi."
E se você conhece alguém que passa muito tempo encarando o escuro, alguém que precisa de luz, talvez seja melhor que ele veja isso. Porque o farol continuava chamando, mesmo sem voz, e a única coisa que ele pedia agora era companhia. Ele pedia que você se juntasse à escuridão dele, e a última coisa que Mário disse antes de ser levado era que se você ouvisse o som de novo, preste atenção, pois ele sempre para de girar um instante antes de você tentar fechar os olhos. Ele quer que você veja o que ele está chamando, o que ele está trazendo daquela água fria. Você já acordou com a certeza física, quase dolorosa, de que algo essencial estava faltando, algo que você não sabia que tinha até o momento exato em que ele desapareceu. Essa é a natureza do vácuo, e o farol de Conceição da Barra, em 1941, não emitia luz, mas sim a certeza de um vácuo. Não um vazio de espaço, mas um vazio de presença. Na terceira parte desta história, não vamos apenas fechar os ciclos, vamos descer ao núcleo do que realmente chamava. Se nas partes anteriores falamos sobre a lâmpada apagada e o chamado audível, agora vamos falar sobre o que fazia o chamado ser irresistível. O farol, isolado pela geografia e pela paranoia da guerra, tornou-se um ponto cego, uma anomalia na costa que os navegadores evitavam, mas que o mar parecia exigir. O que os relatórios militares e os diários de bordo não conseguiam capturar era a ressonância, o tipo de vibração que não é captada pelo ouvido, mas sim pelo tecido mole do corpo, pelo estômago. O chamado que vinha do farol apagado não era um SOS. Era um convite silencioso, profundo, para que se abandonasse o leme e se entregasse à escuridão que envolvia tudo. O que finalmente percebemos ao analisar os depoimentos esparsos de pescadores que sobreviveram a essa época é que a luz, quando ela vinha, não era branca nem amarela. Nunca era a cor do guia. Era sempre um tom de azul profundo, quase índigo, ou, o mais aterrorizante de tudo, um verde pálido, fosforescente, como se algo estivesse apodrecendo na base da torre. E essa luz não girava. Ela pulsava. 1, 2, 3 vezes. Uma cadência lenta, deliberada, como o batimento cardíaco de uma baleia gigante dormindo no fundo do oceano. E era essa pulsação que selava o destino de quem estava perto. Imagine-se naquela época. A solidão é uma regra, não uma exceção. Você está no mar, talvez há semanas. Sua única companhia é o murmúrio constante da água e o pensamento das coisas que você deixou para trás. A tensão da guerra paira como uma névoa salgada. De repente, no horizonte onde deveria haver apenas negrume absoluto, você vê aquela mancha de luz impossível, o brilho verde que contradiz todos os mapas. Você sabe que o farol está desativado, você sabe que não deveria estar ali, mas essa luz, ela não promete segurança, ela promete compreensão. Ela parece dizer: eu sei o que você perdeu. Eu sei o quanto dói estar sozinho. Venha, aqui não há julgamento. Esse é o horror psicológico definitivo. A atração por aquilo que sabemos ser destrutivo, mas que promete alívio. O faroleiro que estava de plantão naquela fatídica noite, um homem chamado Elias, cujo sobrenome foi convenientemente apagado dos registros oficiais, talvez para proteger sua família, ou talvez para proteger a narrativa, deixou um registro final em um bloco de notas. Não era um diário, era uma carta de despedida, escrita com uma caligrafia desesperadamente firme. Ele falava do frio, não do frio do inverno capixaba, mas de um frio que parecia emanar das pedras da torre, um frio que sugava o calor dos ossos. Elias relatou que, após a lâmpada ser oficialmente desativada e a torre trancada, o chamado interno se intensificou. Não eram vozes distintas, era um coro de necessidade. Ele descreveu a sensação de caminhar pelas escadas escuras e sentir que a torre estava respirando ao seu redor. A lente, mesmo coberta, continuava a refletir.
mas não a luz do sol ou da lua. Refletia algo que vinha de dentro da pedra, de baixo. Elias, cumprindo o protocolo militar, deveria ter ficado no posto, mesmo com o farol inoperante, para vigiar a costa. Mas ele não vigiava o mar. Ele passou a vigiar a própria torre. Em sua última entrada, que data de 17 de julho de 1941, ele escreveu apenas uma frase, repetida 27 vezes. O vazio se move, e ele quer a minha voz. O farol de Conceição da Barra não era apenas uma estrutura de concreto e vidro. Ele era um ímã psíquico, uma porta. A luz que deveria guiar era, na verdade, um selo. Enquanto a luz estava acesa, funcional e giratória, ela canalizava a energia de forma previsível, projetando clareza e afastando o desconhecido. Mas, ao ser apagada, o mecanismo de contenção falhou, e o que estava preso na base daquele promontório rochoso, talvez algo geológico, talvez algo espiritual que sempre esteve lá, esperando a engenharia humana para lhe dar forma e voz. Foi liberado. O farol não chamava com sua lâmpada, mas com a ausência dela. Ele chamava com a escuridão que ele mesmo havia criado. O clímax da história reside no destino daqueles que atenderam ao chamado. Não foram apenas os navios perdidos ou os marinheiros desorientados. Foram os guardiões, os vizinhos costeiros, os curiosos que caminhavam à noite. Eles eram atraídos para a rocha. Não havia corpos, não havia naufrágios visíveis, apenas desaparecimentos. Pessoas que saíam para a pesca noturna e simplesmente não voltavam. Não eram vítimas do mar agitado, mas sim da atração fatal de um ponto zero na realidade. Se você chegou até aqui, é porque a curiosidade superou o medo. Você já permitiu que essa história entrasse em sua mente. E agora, ela faz parte do seu repertório de desconfiança. Não pare agora. Temos um pacto silencioso com o desconhecido. E se esta história te fisgou, prometa que você vai se inscrever, para que eu saiba que não estou falando sozinho nesta escuridão. O medo, quando compartilhado, torna-se apenas uma história. Quando guardado, torna-se uma âncora que te puxa para baixo. O que o Espírito Santo de 1941 nos ensinou é que o horror não precisa de forma ou de rosto. Ele precisa apenas de uma frequência. A revelação final sobre o que realmente estava acontecendo com o farol apagado veio anos depois, através de um geólogo naval brasileiro que estudava a composição das rochas submarinas naquela região específica. Ele descobriu que a rocha do promontório de Conceição da Barra possui uma anomalia magnética e sísmica única. É uma rocha que parece cantar sob certas pressões atmosféricas, emitindo ondas de baixa frequência que, quando amplificadas pela estrutura oca da torre do farol, ressoam diretamente no tronco encefálico humano. Não era um espírito, não era um demônio, não era sequer uma conspiração militar. Era a própria Terra, ou um fragmento dela, comunicando-se de uma maneira que a mente humana interpretava como desespero e convite. O chamado não estava na luz, estava no chão sob seus pés. O farol, ironicamente, serviu como um megafone perfeito para a geologia da morte. E o que a luz verde pálida significava, afinal? Segundo o geólogo, era a manifestação visível da piezoeletricidade liberada por essa rocha anômala sob tensão. O estresse da guerra, a solidão intensificada, a pressão atmosférica e a escuridão total do apagão criaram as condições ideais para que a rocha emitisse essa luz fria, que era o corpo físico do chamado. Era a eletricidade da rocha, vestida com a dor de quem a ouvia. O resultado definitivo disso é que o farol foi eventualmente reconstruído, mas de uma forma completamente diferente. As fundações foram isoladas com materiais não condutores, e a nova estrutura é baixa,
sem a imponência vertical que servia como a câmara de ressonância perfeita. Eles tentaram silenciar o chamado, tratando-o como um defeito estrutural, um problema de engenharia. Mas o problema não estava na estrutura, estava na recepção. O que essa história nos deixa não é a imagem de um fantasma ou de um navio inimigo, mas sim a certeza de que a solidão e o silêncio podem ser preenchidos por forças que a nossa mente não está equipada para processar. Aquele farol nos mostrou que quando retiramos todas as distrações, a luz, o som, o movimento, o que resta é o zumbido profundo do universo, e nem sempre ele tem boas intenções para conosco. Hoje, você pode viajar para Conceição da Barra. Verá um farol moderno, cumprindo sua função. Mas o que você não vê é a memória sísmica, a cicatriz psíquica deixada por aquele verão de 1941. Você não pode ver o quanto de desespero e de resignação foi sugado para aquela rocha. E, se você se permitir o silêncio absoluto em uma noite sem lua, se você se afastar da cidade e do murmúrio constante do seu telefone, pode ser que você sinta, não o chamado no seu ouvido, mas no seu peito, uma pressão suave, uma sugestão íntima de que a escuridão absoluta é, na verdade, um lugar, e esse lugar está esperando por você. O farol apagado chamava porque ele havia se tornado a personificação do desejo de fuga de todos que estavam perto. Ele oferecia o fim, disfarçado de luz. Portanto, quando você estiver sozinho na próxima vez, no meio da noite, e sentir aquele frio inexplicável, aquela dúvida sutil sobre a solidez das paredes ao seu redor, pergunte-se: será que a nossa época não tem apenas faróis de luz, mas também faróis de vácuo, estruturas invisíveis que amplificam o nosso cansaço, a nossa ansiedade e nos puxam para uma escuridão prometida? O farol de 1941 não precisava de eletricidade para cumprir seu papel final. Ele precisava apenas da fé humana na promessa de algo impossível. Se você sentiu o arrepio, se a sua mente está voltando para aquele brilho verde pálido, comente apenas: eu ouvi. É importante saber quem mais está ouvindo a ressonância desta história. E se você conhece alguém que odeia o silêncio, talvez seja melhor que ele assista isso ao seu lado. O medo é sempre mais honesto quando não estamos sozinhos. E a verdade é que, mesmo que o farol estivesse no Espírito Santo, o chamado dele pode atravessar qualquer distância. Lembre-se, eles reconstruíram a torre, tentaram isolar a rocha, mas ninguém pode isolar o mar, e o mar, em sua vastidão escura, sempre ecoa o que foi perdido. E o que foi perdido em 1941 ainda está lá fora, esperando que você apague a última luz para que ele possa brilhar de volta. Apague a luz agora, se for capaz, e me diga o que você realmente vê refletido no escuro.